Uno é um dos jogos de cartas mais populares do mundo. Arrisco a dizer que se estás a ver isto já deves ter jogado e até tens um baralho em casa. Criado em 1971 por Merle Robbins, um barbeiro de Reading, Ohio, nos Estados Unidos, e vendido no ano seguinte à International Games, mais tarde adquirida pela Mattel em 1992, por $50.000 e royalties de apenas 10 cêntimos por baralho. O jogo viria a ser um sucesso enorme, vendendo mais de 150 milhões de baralhos em 80 países, e já conta com várias adaptações para videojogo e variações do jogo original. Eu sempre quis ter o Uno Attack. Mas apesar de toda a popularidade, este jogo tem a fama de pôr à prova as vossas relações com amigos e familiares. Porquê? Vamos descobrir. Caso vocês vivam isolados da sociedade e não saibam o que é o Uno, mas por algum motivo têm acesso à internet e tropeçaram neste vídeo, é um jogo para 2 a 10 jogadores em que cada um recebe 7 cartas no início do jogo, e o objetivo é ficar sem elas. Para isso têm de jogar uma carta que corresponde em cor ou símbolo à que está na mesa. Um baralho de Uno tem 108 cartas, sendo que há 4 grupos de cartas coloridas, vermelhas, azuis, verdes e amarelas, dentro dos quais temos cartas numeradas de 0 a 9, que não têm qualquer efeito quando jogadas, cartas que invertem o sentido do jogo, cartas que fazem o próximo jogador perder a vez e cartas que fazem o próximo jogador biscar 2 cartas e perder a vez. Para além disso, temos cartas Joker que permitem a quem jogou escolher uma cor para continuar o jogo, e cartas Joker com o mesmo efeito e que ainda fazem o próximo jogador biscar 4 cartas e perder a vez. Mas sabiam que só podem jogar esta carta quando não têm outra opção? Sim, é verdade. E os outros jogadores podem desconfiar e desafiar-vos a mostrar a vossa mão. Caso tenham feito bluff, vocês é que terão de biscar as 4 cartas. Mas se foram acusados injustamente, o acusador terá de biscar 6 cartas. Bem, eu jogo Uno desde que me lembro e nunca vi esta regra a ser aplicada. Mas faz todo o sentido. É uma forma de equilibrar uma carta com um efeito bastante poderoso e ao mesmo tempo trazer uma componente social para o jogo, em que somos incentivados a observar os comportamentos uns dos outros para tentar perceber quem nos está a enganar. E quando se veem obrigados a ir biscar por não terem jogadas possíveis, só podem retirar apenas uma carta e caso seja possível, jogam-na. Senão perdem a vez. Ficar a escavar desesperadamente todo o baralho até encontrarem algo que possam jogar não é permitido e até se compreende. É um castigo um pouco excessivo para um jogador que apenas teve azar nas cartas que lhe calharam. Outra regra que é constantemente mal aplicada é sobre o fim do jogo. Normalmente vejo que quando um jogador se livra de todas as cartas, os restantes continuam a jogar como se não conseguissem aceitar que perderam. Malta, está tudo bem, a vida continua! Até porque um jogo de Uno consiste em várias partidas. Eu também não conhecia esta regra até ter feito a pesquisa para o vídeo, mas pelos vistos, no fim de cada ronda, contam-se as cartas nas mãos dos perdedores e atribuem-se pontos ao vencedor segundo esta tabela. O primeiro jogador a conseguir 500 pontos, ganha. Isto adiciona toda uma dinâmica ao jogo e até pode criar situações em que se torna vantajoso evitar que outros jogadores bisquem cartas, quando há um jogador que vai vencer quase certeza, de modo a dar-lhe o mínimo de pontos possível. E não se esqueçam que quando só ficam com uma carta na mão, têm de gritar UNO! Antes da vez do jogador seguinte. Toda a gente conhece esta regra, mas aposto que não sabiam que se alguém vos apanhar, têm de biscar apenas 2 cartas e não até voltarem a ter 7, como na mão inicial. E pronto. Inevitavelmente tenho de falar da regra mais polémica. O motivo que me levou a fazer este vídeo. Sei que vou ser odiado por muita gente por isto, mas têm de aceitar a verdade. Não podem acumular cartas de biscar. Esta é a regra não escrita do Uno que se espalhou como uma praga, apesar de nunca ter existido nas regras oficiais do jogo. O que se diz é que um jogador pode acumular várias cartas de biscar e jogá-las todas de uma vez. Mas não se preocupem, porque se forem a vítima deste ataque, também podem jogar as vossas cartas de ir biscar, e assim sucessivamente até um coitado não ter resposta se não ir biscar 36 cartas. Ora, não é preciso ter um conhecimento vasto de game design para perceber que isto não é todo justo nem equilibrado. Jogar mais que uma carta por jogada, quando ao mesmo tempo alguém bisca uma quantidade excessiva de cartas, faz com que a probabilidade deste último jogador ganhar seja quase nula. E ao ir biscar todas essas cartas, vai acabar por ficar com cartas de biscar que irá usar contra os outros jogadores, fazendo com que existam imensas cartas em jogo e a partida só termina daqui a 3 dias.
Obviamente cada pessoa joga como quiser, e se vocês se divertem mais a usar as vossas próprias regras, eu não vos vou impedir. Aliás, nas versões mais recentes do jogo até existem cartas que podem personalizar com as vossas próprias regras, e a imaginação é o limite. Mas quando o comentário mais dito sobre o Uno é que destrói amizades, lembrem-se que o papel dos game designers é garantir que o jogo é divertido e equilibrado para todos os envolvidos. E muitas vezes é bastante complicado chegar a esse ponto. As regras do Uno são assim para garantir que isso acontece, ou pelo menos tentam. Para todos os jogadores que ficam eufóricos quando conseguem fazer com que o outro bisque metade do baralho, há sempre um para o qual a experiência não é tão agradável. Obviamente que vão sempre existir perdedores, mas uma regra de ouro para os jogos de cartas ou de tabuleiro é dar sempre mecanismos ao jogador para poder recuperar. Eu sei que vocês não vão ligar nenhuma a este vídeo e vão continuar a jogar como sempre jogaram. Até acredito que haja muita gente que goste de jogar assim, mas eu não consigo perceber porquê. Sempre me fez impressão o quão desequilibradas estas regras são. E como tanta gente as aceita sem se questionar se estão a divertir-se enquanto jogam ou a jogar enquanto os outros se divertem. Muito obrigado a todos os que ouviram até aqui. Este foi um vídeo que surgiu-me há uns natais atrás. Tive esta ideia e decidi fazer. Achei que era uma coisa assim pequena para começar o canal e estava enganado. Isto deu imenso trabalho. Mas pronto, muito obrigado e se gostaram, subscrevam porque vão surgir aí coisas ainda maiores e melhores. Obrigado e um abraço.